E aí, gente? Boa tarde, Brasil, boa tarde, Irlanda, boa tarde, Itália, boa tarde, que mais que tem no grupo? Você lembra? Portugal! Claro. É, nós sentimos inspirados a vir aqui hoje para falar um pouquinho também do que se passa aqui dentro, né? Porque a gente fica dentro e dentro também. Então, pelo menos aqui em casa, a gente sempre procura ir mesmo para dentro para depois a gente partilhar, né? Um com o outro sobre tudo que a gente sente, sobre tudo que a gente ainda tem como desafio para crescer, né? E acho que essa é uma fase que pede mesmo muita nossa atenção, pede muito, assim, o universo tá aí clamando de forma urgente para que a gente retorne para esse lar e faça algumas reflexões. Eu tava aqui falando com o Bruno, que é meu marido. Quer falar alguma coisa agora? Não? Estava. Então, eu tava aqui falando com ele que um tema que a gente até estava conversando antes aqui e que nós decidimos partilhar é um tema que nós também estamos aprendendo agora. Quer dizer, o Bruno já tem uma estrada maior que eu nesse caminho, mas é um conhecimento que eu estou tendo agora e que está me fazendo a diferença e que espero que possa fazer a diferença para vocês, é o conceito do distanciamento do pensamento, distanciamento das nossas emoções, não é? Nós sentimos emoções, nós temos pensamentos. Entretanto, às vezes nós nos perdemos na questão de nos identificarmos com eles. Por exemplo, se passa um pensamento de medo, eu instantaneamente eu me identifico com aquilo e eu acho que aquilo é meu, que eu estou sofrendo com aquilo, que aquilo é meu e que eu vou fazer com aquilo e fico desesperada. No entanto, se nesse mesmo momento nós estivermos presentes e se nós conseguirmos olhar para nossa mente e dizer, espera, esse pensamento existe, esse sentimento existe. Só o fato de nós pensarmos nessa frase, a gente já cria naturalmente um distanciamento desse pensamento. E isso começa a fazer muito, assim, a diferença, eu acho, né? Sim, é isso. É deixar de ver as coisas quase como se fosse algo que faz parte de nós. É algo que existe, no geral. E a grande dificuldade está, inicialmente, em fazer um trabalho de perceber que aquilo está ali connosco e tentamos olhar um pouco de fora. Ok, eu estou a sentir isto acontece não só em mim, acontece em todas as pessoas, é comum a todos. Todos passamos por sentimentos de medo, todos passamos por momentos de raiva, de ódio, de ira. O importante é perceber que aquilo não é nosso, como a Carla disse, está presente em todos. Tentar vê-lo de fora, tentar perceber qual é a causa daquilo, tentar não nos deixarmos entregar totalmente àquilo, não passarmos a ser nós, aquela raiva, mas sim algo que está em nós naquele momento e que só depende de nós colocar ali um travão, passar a vê-lo de outro ângulo e dizer, ok, vou perceber o porquê disto, a base disto, como é que eu posso fazer para vencer isto. É porque eu digo aqui assim, desculpa. Não, força. É porque eu digo assim, às vezes que nós temos a tendência de imaginar que as histórias começam conosco e que nós somos a causa, nós somos a consequência, nós somos tudo, é meu nada, porque nós somos uma consequência, né, de uma história que já começou muito lá atrás. Mais do que é meu, sou eu. Exato. É uma noção de identidade que a pessoa cria e, na verdade, se nós entrarmos num movimento de humildade, de nos abaixarmos diante do que é sentido e percebemos que talvez isso possa ter nascido lá atrás, esses genes, esse campo genético que a gente também herda dos nossos ancestrais, ele carrega informações que às vezes vêm para a nossa vida e sem a gente ter controle e às vezes na nossa ilusão de isolamento, de que aquilo é meu, eu que tenho que, eu tô sentindo, é meu pensamento, eu tô identificado. Nessa ilusão que fecha um pouquinho as nossas portas, a gente esquece que a história já começou muito antes de nós. E às vezes nós temos sentimentos de fraqueza, de medo, de raiva, de ira, de vergonha, que já começaram muito antes de nós. E o que faz esses sentimentos chegarem até nós? Bom, eu tenho estudado constelação familiar. Todo esse estudo da constelação familiar que eu tenho feito mostra que as nossas histórias elas começaram bem antes, como eu disse anteriormente. E nesses estudos eu comecei a perceber que
Quando nós não recebemos os nossos antepassados da maneira que eles são, por exemplo, todos nós somos sombra e luz, nós somos seres íntegros. Então, a partir do momento que nós não aceitamos um antepassado nosso da maneira que foi, às vezes esse movimento é completamente inconsciente. É o fato de você ter, às vezes, pena dos seus pais, de querer fazer uma história diferente, ter pena do que o avô ou a avó tenha passado, ou simplesmente falar, não, a minha família era assim, mas eu vou fazer diferente. Quando nós temos esse movimento de falta de humildade, no caso, é como se nós tivéssemos que retroceder a história e começássemos a história que eles tiveram que viver. É como se nós recomeçássemos a ter todas aquelas dificuldades deles para que nós entendamos o nosso papel no sistema familiar. Né? Então, assim, a sugestão nossa aqui de hoje é que, primeiro, a não identificação com o pensamento, é ver o pensamento de um outro prisma, não achar que aquilo faz parte de você, achar que aquilo pode ser maior que você, que já veio antes de você e que vai trazer muitos frutos se você olhar aquilo com mais discernimento. Né? Então, esse medo todo que possa estar surgindo nessa época, esse sentimento de ansiedade e tudo, primeiro não identifica, vê aquilo com distanciamento e percebe que aquilo não é a tua identidade. E depois, um outro convite que nós fazemos assim é esse convite da humildade, de ver os nossos antepassados como maiores que nós, dignos de respeito à história deles e à sombra deles e à luz deles, que foi exatamente através da sombra e da luz deles que nós estamos aqui hoje, podendo fazer as nossas escolhas. Né? Porque se tudo fosse de acordo com a nossa expectativa, nós não seríamos quem somos, não poderíamos aproveitar a vida da maneira que nós aproveitamos. É isso. E um pouco do caminho que nós sugerimos sempre, acho que isso é a base de todas as práticas, mas penso que a maior parte já saberá. Quem não sabe, aproveito para lançar aqui este convite, é sempre que sintam que estão a ser dominados por um sentimento de negatividade, alguma coisa que vos puxa um pouco do vosso estado normal de paz, de serenidade, percebam isso, percebam que é um sentimento que entrou. Normalmente a raiva, como se costuma dizer, começa a se sentir cá atrás, a entrar aqui, a pesar-nos no peito, aquela vontade de falar, de reagir. Sentem-se, tirem um pouquinho, 10, 15 minutinhos, sentar um pouco em meditação, pensar sobre aquilo, pensar de onde veio aquilo, pensar que aquilo não é nosso, que aquilo que basta trabalhar um pouco e abandona o nosso estado normal, o nosso ser. Meditar um pouco sobre as causas, sobre o porquê de determinada situação nos causar medo, porquê de determinada situação nos causar raiva, levar um pouco, se calhar, aquilo que a Carla acaba de nos propor, tudo aquilo que vem antes de nós, tudo tem uma razão, nada mexe com com a nossa maneira de estar, se não for algo que ressoa também com algo dentro de nós, porque ninguém se incomoda, ninguém sente raiva, ninguém sente medo de algo que não sente de alguma maneira, que cria um eco dentro de nós próprios. E é isso que é importante perceber, e temos de chegar à fonte de todas essas situações que nós temos dentro de nós e que nos obrigam às vezes a cair nesses sentimentos negativos e a cair nessas armadilhas e nessas ratoeiras de nos fazer identificar com esses sentimentos negativos. Portanto, a meditação é sempre a base de todo o trabalho. A meditação é a base do nosso autoconhecimento, é o olhar para dentro, aquilo que todos nós precisamos de fazer. Como dizia Buda, meditem, não deixem passar o tempo, porque quando nós repararmos, às vezes pode já ser tarde. Isto não é uma ameaça, mas significa que nós não devemos deixar passar a nossa vida, às vezes a desperdiçar o nosso tempo, a criar problemas com pessoas, a criar separações entre as pessoas, a criar separações entre nós próprios, porque nós chegamos a um ponto em que deixamos de querer ver a nossa própria sombra, de trabalhar connosco. Muitos casos de depressão, ansiedade, vem precisamente disso, de nós não nos aceitarmos a nós próprios como nós somos, não só às vezes daquilo que nos é imposto, vindo de fora, até porque isso pode ser matéria para outro vídeo. A nossa realidade somos nós que a criamos, mas isso é uma outra situação.
Mas a meditação é a base de tudo isto. O autoconhecimento, o trabalhar connosco próprios. Sim. É isso. A meditação é justamente esse exercício do distanciamento, de olharmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de um outro ângulo, sem estarmos identificados, que foi o nosso início desse vídeo, né? Então a meditação é um excelente, para mim, é fundamental instrumento de digestão das emoções, digestão dos pensamentos, principalmente porque ela promove esse nosso distanciamento dos nossos sentimentos e emoções, né? Eu acho que tudo aquilo que vem dizer que é separado é a nossa mente. A nossa mente sempre cria essa ilusão da separatividade, de que nós estamos sempre separados do todo e tudo. Mas a meditação, com esse pequeno distanciamento, nós vemos que tudo é uno, tudo está junto, tudo vibra em uníssono, então a gente está mesmo nesse momento de olhar que tudo é uma unidade. Por isso, humanidade. Então é isso, gente. Até a próxima. Paz.